Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje, manhã desse dia 24 de fevereiro de 2026, cá estamos, você, Ander Vesque, Stella Nishi, para a realização de mais um estudo à luz da nossa abençoada doutrina espírita, 100% focada nos ensinamentos do Cristo, do jardineiro de nossas almas, do médico, daquele que veio nos trazer o entendimento sobre o que nos aguarda no futuro, o que nos espera aí logo pela frente. Espero que todo mundo esteja bem, tenham passado aí uma semana ótima. Foram 7 dias que nos separaram aqui, mas separação apenas provisória, assim como é tudo na vida, né? A gente se separa rapidamente das coisas e das pessoas. Logo, logo a gente volta a ter a oportunidade de vivenciar de novo tudo o que a gente gostaria. Essa é a bondade de Deus, do Pai que nos ama, como disse o Cristo, né? Jesus, quando afirmou que ele era apenas justo, bom mesmo era o Pai. Então, diante da bondade divina entre nós, eu dou minhas boas-vindas a você que nos acompanha, que nos assiste aí mundo afora, especialmente aqui no nosso país, o nosso povo brasileiro, e peço para você fazer hoje, junto com o seu comentário, e contar de que cidade você está nos assistindo aí, tá? Algumas pessoas já colocam, já é hábito, né? Mas tem muitas pessoas que escrevem para nós aqui e nós não sabemos de onde elas falam, de onde elas escrevem, de onde elas nos assistem. Então peço para você hoje colocar aí. Eu estou vendo aqui minha amiga Silvana Bessa Ferraz. Eu sei que a Silvana está aqui em Mirassolândia. A Suzane Sbroj está aqui em Rio Preto. A Sumie está aqui em Rio Preto. A Karina Noni está em Jaú. E você, que não escreve às vezes? Então coloca aí para nós. Certo? E o bom dia da Estela para nós. E aí, Estela, você dormiu bem essa noite? Bom dia, eu dormi muito bem. Esse tempinho chuvoso aqui em Rio Preto, gente, tá uma delícia o tempo aqui, viu? Acordou com garoinhas, viu? Nossa, tá uma maravilha. Para nós, São José do Rio Preto, fevereiro, você não tá morrendo de calor, tá lindo. Muito bom dia a todos, gratidão de estarem aqui. Muito obrigado por essa parceria que faz com que o nosso estudo alcance mais corações. E não é aqui na rede, não, gente. Imagina, você tem atitudes, você grava alguma frase aí que foi falada ao longo do estudo, principalmente do Evangelho, e aí você replica isso com ações e até mesmo verbalmente, e quando você menos espera, você cultivou ali, plantou uma sementinha no coração de alguém. Olha que beleza! Então, gratidão aí por serem semeadores, porque não tem como ficar sabendo de algo e deixar guardadas 7 chaves no coração. Já já você começa a fazer e falar sobre e vai inspirando mundo afora. Muito obrigado pela sua presença. Que Jesus abençoe o seu lar, sua mente. Que possa hoje ser um dia muito proveitoso. Pois bem, finalizados os nossos bons dias, eu vou convidar então vocês para virem conosco no nosso momento da oração, para iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos começando aqui capítulo novo do Evangelho. Aqui hoje, o que se deve entender por pobres de espírito. Vamos lá então? Vamos iniciar com o nosso momento da oração. Lembrando que o nosso estudo, se ficou alguma dúvida, se ficou um desejo de conversar conosco, você responde pelo Face? Respondo. Ou se responde pelo Face. Eu sou mais difícil de entrar no Face, acho que não notifica, eu tenho que até ver a notificação. O meu é pelo Instagram, respondo mais ali pelo Stella Nishi ou Desenho que Fala. E o Oceano é ali pelo Face ou pelo Instagram também. Direto no Instagram ele mostra bem, né? Para mim fica notificado. Então, às vezes você fala, nossa, eu queria tanto falar um negócio para eles, eu fiquei em dúvida ali. Gente, fica à vontade. Não garanto que vai ser de imediato a resposta, mas sem resposta você não fica. No mínimo uns 2 meses de atraso, por aí. Não, mas o problema é que o meu no Face eu fiquei. Tinha gente do ano passado que eu não tinha visto lá, porque eu não vejo Facebook. Mas é isso aí, vamos lá então. Não somos inacessíveis. Só no Face. Só no Face eu sou inacessível. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos circundam, que estão aqui juntos conosco, muito obrigado por essa presença, pelos amigos e irmãos aqui encarnados e desencarnados também, que fazem dessa corrente um brilho maior. Mestre, que o nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para que hoje o ensinamento que virá, que será entregue, transforme as nossas ações
Nem que seja um pouquinho, Senhor. Estamos abertos a isso, nos comprometendo com a nossa evolução, nosso crescimento moral e assim com a evolução do mundo. Abençoe, Senhor, as pessoas que passam pela nossa mente agora. Amigos que desencarnaram, assim como nossa amiga Alcinir. Amigos de todos aqui que estão pensando em alguém que está lá no mundo espiritual, que tem saudade. Pessoas que partiram, que ainda estão em vida, mas ficou um adeus, um muito obrigado, um eu te amo para trás. E às vezes até um perdão. Abençoe, Senhor, todos esses pensamentos nossos. As pessoas que aqui estão pedindo prece para parentes, amigos, entes queridos, enfermos, que possa ser recolhido pelos benfeitores amigos, levando um lenitivo necessário para cada um. Abençoe o nosso lar com as nossas plantas, animais, e que possamos, Senhor, ter essas bênçãos diárias em nosso pensamento, transformando as nossas ações em ações benéficas para o mundo, fazendo assim a oração viva em nossos passos, e que assim seja. Eu trouxe um livro. Gente, falar nada não. Olha. É zero, é zero. Zero é bom. Zero. É porque a gente compra os livros no sebo, né? E eles vêm assim despencando, mas o conteúdo não deixa de ser maravilhoso. Esse daqui é Moradias de Luz. Olha. Deixa eu ver se não é Moradas. Não, é Moradias de Luz, de Chico Xavier por Espíritos Diversos. Mensagem curtinha, vamos ver de que espírito que é, que acredito que seja Emmanuel. A mensagem é: em torno de nós, no campo físico e além dele, corre, generoso e incansável, rio da bondade celeste. Basta haja em nós o amor pelo bem e a vocação de servir para que as bênçãos desse manancial nos felicitem a vida. Legal, né? Pois é. Tem acesso, todo mundo tem acesso a esse rio, hein? Só mostra que quando a gente está na sintonia do bem do próximo, principalmente, porque se o bem for só nosso, é egoísmo, né? Estaremos nos integrando às forças superiores que nos circundam, né? E eles falam, eles colocam um exemplo de rio porque é um negócio em movimento, né? Sim, o rio é fluido, né? O rio não é parado, não é represa, Fica né? parado aí esperando uma bênção, não vai abençoar a vida dos outros, que a sua vai sendo abençoada também. Pois é. Tem 1000 maneiras de abençoar a vida dos outros, né? Como nós estamos aqui hoje desejando abençoar a vida de cada um de vocês. Semanalmente, né? A gente faz esse trabalhinho aqui. E eles a nossa por ter essa companhia. Beijão para Cássia Cunha, também de Fernandópolis, né, Cássia? Estaremos juntos, hein, Cássia? Quinta-feira, hein, Cássia? Se der certo, hein? Encontrar a Cássia é sempre uma alegria. A Lourdes Lúcio está dizendo que hoje é aniversário dela, então fique em homenagem aqui a Lourdes Lúcio. Lourdes Lúcio Souza, parabéns pelo seu aniversário hoje. Então, nosso evangelho inteiro aqui hoje é dedicado a você, viu, Lourdes? Olha quem apareceu aí, Maria Elza. Ei, Maria Elza, ei, querida Maria Elza. Toda semana eu abraço a Maria Elza. A Maria Elza é minha irmã do coração. Todo sábado eu tenho a honra de estar juntinho com a Maria Elza lá na casa dela. Então, um beijão para você especial, viu? E a Sara El Assal também chegou agora. Deixa eu ver aqui, da última luzinha aqui. A Marisa está aqui com a gente também, acompanhando, né, Marisa? Marisa Matarazzi. E a Luísa Lil acabou de chegar aqui agora, direto de nossa querida Mirassol. Mandei até uma foto dela para ela. Mandei uma foto, nós tiramos juntos, eu, ela e a netinha dela, lá no Vicente de Paulo, um ano passado ou retrasado, né, Luísa? Então, valeu, gente. Vamos lá, então, para o nosso estudo? Te convido a você vir conosco, nosso evangelho hoje, número 52, o que se deve entender por pobres de espírito, iniciando hoje o capítulo novo, hein? Vamos ver qual que é o capítulo? O capítulo 7º do nosso O Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas esse evangelho aí de Allan Kardec, então quer dizer que o Jesus Cristo de vocês é o Allan Kardec? Falei, não. O Allan Kardec só foi um cara que fez a compilação científica das informações recebidas por vários médiuns, que ele fez então apenas o trabalho de um editor. O Kardec foi aquele que fez a chamada codificação. Jesus é o nosso governador espiritual, é o nosso guia e modelo de conduta. Isso aí fique bem claro.
pessoas pensam que eventualmente... Espírita é cristão. Pois Pronto. é, o espírita segue 100% Jesus Cristo. Como Isso aqui aí. nós vamos citar aqui agora o Evangelho. Então vamos lá na A leitura é leitura? curtinha. E hoje a leitura aqui é do item 1 e 2, só dá umas 30 linhas aqui só. Curtinho. Pois bem, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Iniciando hoje, hein? O que se deve entender por pobres de espírito? Primeiro item, citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Item 2. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. Vamos ao comentário da Estela. É isso aí. Passou um tempo muito grande na Terra, vocês podem, às vezes, se lembrar, que era considerado uma pessoa de fé alguém que era pobre, que eu digo, financeiramente mesmo, pessoa sem recursos financeiros. O pessoal não gosta do nome pobre, mas é o jeito mais popular de se dizer. Aquela pessoa que não tinha recursos, aquela pessoa que não tinha cultura. Então, ele se agarrava na fé.
Isso fez com que, infelizmente, os nossos irmãos mais abastados de dinheiro se afastassem. Não é? Fala, nossa, então já que é um negócio que só é de pessoas pobres, ignorantes, eu vou me afastar. E hoje, graças a Deus, graças à evolução de todos, nós vemos pessoas que nós admiramos em vários sentidos, que elas creem muito em Deus. Você vai no médico muitas vezes e isso não era validado, a fé. E hoje você é atendido e eles falam de fé, eles falam de oração. Isso é comprovado cientificamente. Então, feliz daqueles que já têm a fé antes de vir alguém com uma patente alta e validar isso, não é verdade? Outro dia eu falei para uma pessoa que a Lara tinha como opção de fazer uma faculdade a psicologia. Essa pessoa disse assim para mim: "Ah, Estela, você não tem medo dela fazer psicologia?" Eu falei: "Por quê?" Falando, mexe tanto com a fé das pessoas, porque eles racionalizam tudo. E eles provam e comprovam que tudo que a pessoa passa é porque foi o pai, ou foi a mãe, ou foi não sei o quê. Você não acha que a Lara vai ficar com a fé dela abalada? Eu não sei. Não sei o tamanho da fé da Lara, mas ela tem que viver essa experiência, não é? Eu lembro que eu tive uma professora na faculdade, a professora de história, ela era pastora, e ela falou que quando ela foi fazer a faculdade, ela ficou muito abalada porque mais de 70% dos professores dela eram ateus. E ela pastora, você imagina, para falar que abalou a fé. Eu pensei comigo, né? Eu não sei até que ponto vai vir alguém que você respeita muito e vai tirar Deus do seu coração. Vai dizer, ó, pra mim aqui, ó, preto no branco. É interessante a gente pensar naquela pessoa bem conhecida brasileira. Eu não vou falar mal dele, vocês vão entender o que eu vou comunicar, que é o Leandro Carnal. Muito inteligente, inspirador. Ele mostra um bom caminho nas falas deles para as pessoas, um bom caminho de autoconhecimento. E quando fala em fé, e ele estudou algumas coisas para dizer sobre isso, né? Não é um teólogo, mas ele estudou bastante para falar até do Livro dos Espíritos, que eu já vi ele comentando. Mas aí ele diz que não acredita. E existem pessoas que dizem assim, essa besta que não acredita em Deus. Gente, eu tenho dó. Você tem compaixão de uma pessoa que tem tanta inteligência e lhe falta a sabedoria e a humildade, porque tem que ter humildade de acreditar que existem seres muito maiores que você e um que comanda tudo. E aí você tem uma compaixão por essa pessoa. Eu fico muito feliz de hoje, por exemplo, a minha mãe, quando ela foi colocar um aparelho lá no rim para tirar uma pedra grande que ela tinha, talvez vocês até conheçam, é um mecanismo que eles usam antes de operar a pessoa, chama duplo J. Coloca assim, é um ganchinho que coloca lá na bexiga para limpar, um canudo parece, e também para tentar expelir a pedra sem ter que fazer cirurgia. E aí ele foi colocar, minha mãe ficou com muito medo. Ele olhou para ela e falou assim: Dona Isabel, olha, eu nunca deu problema, eu tenho tantos pacientes aí no currículo, mas eu vou pedir um auxílio para a senhora, então começa a rezar para mim e para a senhora para que isso dê certo. Não fica com medo, não. Se agarra na fé, porque eu tenho fé, a senhora tem também. Eu achei bonitinho, porque ele mexeu não é com a ferida, ele mexeu com o coração da minha mãe. Falei, não, eu já tenho esse currículo, que se a senhora então rezar, dá tudo certo. E muitas vezes, se você for parar para pensar, com quem você tem que lutar, ou como que você vai fazer para o mundo entender a fé que você tem. E vamos falar a verdade, gente, não tem que fazer nada. Mas também não pode tirar das suas falas Deus, seu compromisso com os princípios e valores cristãos. Existem princípios e valores, gente. Acabamos de sair do carnaval. Fala verdade. Não viu os seus olhos algumas coisas que tocaram nos seus princípios e valores cristãos? Não te incomodou?
Agora você fala assim, não, Estela, não, o carnaval é liberado. A gente sabe, né? Uma época. Quem tem princípio não é liberado nunca. Você fala mal de Jesus, fala mal de família, que é um conceito básico cristão, né? A base da sociedade. Se isso não te feriu, pode ser que a sua fé não é fortalecida em valores. Você tem uma fé porque, eu oro sempre, né? Então, é isso daí que é fé, eu acredito em Deus. Mas o cristão, quando você levanta uma bandeira, a gente vê nas Olimpíadas, né? As delegações lá levantam as bandeiras. Você se veste com as cores dessa bandeira, você fala a língua desse país, você tem comportamentos que seguem ali essa delegação. E o cristão é a mesma coisa. Não tem abertura para princípios. Isso é viver a sua fé. Porque às vezes nós confundimos viver a fé, essa fé viva, que antes, quando foi escrito o Evangelho, vamos colocar 150 anos atrás, né? Arredondar. Existia muito essa separação. O rico abastado mesmo de dinheiro, não acreditava muito nas coisas acima da matéria, que o dinheiro dele comprava e pagava tudo, e quem acredita, a única coisa que o pobre tem para se agarrar é a fé. E hoje a gente sabe que é totalmente diferente. A gente não precisa nem ficar mais com dó do rico, porque antes a gente falava assim, coitado, só tem dinheiro. Existem pessoas assim ainda. Ele é tão pobre É tão pobre, que a única pobre. coisa que ele tem é dinheiro. Tadinho dele. E hoje não tem mais isso. Nós temos pessoas aí que falam abertamente de Jesus, de Deus, né? Você vai conversar com uma pessoa, ela fala Deus te abençoe no final da frase, quando você vai se despedir, fica com Deus. Só que ainda essa fé precisa ser muito representada. E você reconhece um cristão quando você conversa com ele. A postura do cristão. Até o jeito de se vestir de quem vive em princípios. Como você ataca as pessoas com suas falas e falta de entendimento. Isso tudo é fé. Não é só alguém, Luciana, para você filmar um momento da fé da Estela, para você ver um momento da fé da Estela, tem que filmar eu orando ali. A Estela tem fé. Não, eu carrego a bandeira cristã, isso é fé. Aí nessa bandeira tem alguns códigos morais que é mundial. Que código moral é esse? Vamos colocar desde a época de Moisés, porque a gente vê no Velho Testamento, eles seguem muito, né, os 10 mandamentos. Qualquer coisa que você está ali fazendo, que está ferindo os 10 mandamentos, você está ferindo a fé cristã que vem desde a época do Velho Testamento. Como está a nossa conduta para defender a nossa fé? Porque só falar que tem fé, não, eu sou então o pobre de espírito ali, ó. Pobre de espírito, aquele que é considerado uma pessoa sem fé, mas tem dinheiro. Quem sou eu? Não, eu tenho fé, Estela, eu tenho. Então você tem que defender seus princípios e valores. Isso dentro da sua casa, na roda dos seus amigos, nas redes sociais, tudo. Tudo que você for fazer na fila do caixa, você tem que defender sua fé. Porque a fé não é só no momento à noite que você tirou um tempo para rezar. No dia do seu evangelho, não, é viver a sua fé. E hoje eu fico muito feliz em dizer que existem cientistas com muita fé, os nossos médicos, pessoas abastadas de dinheiro. Quer ver um livro que você acha que vai ficar totalmente contra a sua fé, os seus valores? Ele se chama Segredos da Mente Milionária. É muito bom. Eu não sei o nome do autor porque ele é inglês, eu tenho uma dificuldade em saber os nomes daqueles autores que tem um H, um K, um L, não tem vogal. Então é difícil a gente falar o nome do pessoal. Como é que chama? Peraí que eu pesquiso. O Segredo da Mente Milionária. Ele fala o tempo todo
da abundância que Jesus colocou no sentido desse rio, esse manancial que é prometido aqui. Ecker. Como que é? T. Harv Eker. Eu aconselho muito vocês lerem esse livro, porque se você tem algum tipo de distorção em relação ao dinheiro... Aqui, esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. T. Harv Eker. Dá pra ver aí, É difícil, não é, gente? Esse livro aí. Esse livro é muito bom, ele não é caro, um livro que você não vai pagar nem R$20 nele. E quando você pensa que vai falar sobre dinheiro, que eu pensei assim, poxa, eu tenho, gente, de verdade, muitas travas em relação ao dinheiro, em relação a cobrar, em relação a precificar o meu trabalho. Eu falei, eu preciso ler, porque eu li o livro, chama O Dinheiro, o livro de Emmanuel, não é? Não, chama só Dinheiro. Não é O Dinheiro, é Dinheiro. Esse livro Dinheiro, ele é um compilado de vários outros livros que tenta fazer com que tua mente goste de dinheiro. Porque às vezes, desde pequeno, você entendeu que é mais fácil o rico não tem lugar na fé e nos princípios cristãos, e isso é muito errado. A abundância ela é pregada por Jesus em todos os sentidos. E quanto mais abundante você é, mais você abençoa a vida dos outros. E é isso que o livro nos conta. Nossa, eu fiquei fascinada. Porque de vez em quando não, direto, eu estou no terceiro livro em sequência que eu leio as obras espíritas, mas eu também leio as obras do que anda acontecendo no mundo, best-sellers. Mas por que esse livro ficou tão famoso? E aí você vai ver, ele fala o tempo todo de Jesus. De Jesus. Homens ricos aí no mundo, vamos colocar o Flávio Augusto, que incentiva empreendedores, investimentos, ele não fala 10 minutos sem falar de Deus. Pablo Marçal, o doido. Pablo Marçal parece meio doidão, mas ele tem muitos princípios e valores cristãos. E fala de dinheiro. Eu falei, gente, que momento que eu tô me perdendo aí, porque eu tenho uma... Era como se você tivesse, Estela, vai me dizer que você não gosta de dinheiro. Gente, eu amo. Mas dentro de você parece que você não tem o direito de ter muito dinheiro, porque o dinheiro ele é associado à falta de fé. E aí eu li esse livro e eu falei, não é isso. Esse livro é o tempo todo Jesus e dinheiro. Dinheiro para abençoar o mundo, fazer girar a grande roda de bênçãos e alegrias na vida das pessoas. Olha que maravilha. Então nós estamos vivendo um momento muito feliz. Um momento em que pessoas que você admira, pessoas que tiveram grandes conquistas, eles têm valores cristãos. Quem sou eu para julgar alguém? De falar, nossa, você viu o fulano? Por que eu falei do carnal aqui? Abertamente, ele fala que não acredita em Deus. Então, eu falo abertamente aqui. Agora, você vê uma pessoa muito rica passar, antigamente, o que eles falavam lá? Eu prefiro ir na igreja, do que ficar ali naquele carrão. Eu não, eu vivo a minha fé. Aquele cara do carrão também tem fé. Não é gostoso saber disso? Quanto mais pessoas têm fé, melhor. E é gostoso você saber também que é tudo junto e misturado. Não tem mais essa separação de pessoa com muito intelecto não tem fé. Que é o que falaram para mim, não fala na palavra fazer faculdade de psicologia não, porque o fulano fez faculdade de psicologia, mexeu com a fé dele. Deixa mexer. Deixa mexer, quem sabe fortalece mais a fé da Lara, né? Deixa fortalecer mais então. Ou deixa ela não ter fé mais. Que aí um dia ela recupera isso lá na frente. Mas precisa viver essa experiência sem medo nenhum. Não, e se ela também for tão vulnerável assim, é porque realmente ela nunca teve fé. Realmente, exatamente. Quem teve fé uma vez não perde jamais. É o que eu pensei dessa minha professora, que ela era pastora, e mais de 70% dos professores dela não tinham fé, e abalou a fé dela. E aí? A sua fé se abala? Então, acredito que a mensagem é essa. É uma mensagem que eu vejo que estamos num momento feliz e vai melhorar ainda mais. Vai ter um dia que a fé cristã se propaga, ou não precisa nem ser cristã, pode ser a Torá, porque fala muito bem conosco sobre valores, e é isso. Mas você viu lá, os indianos, eles acreditam que a pessoa volta como um cachorro em outra encarnação, não tem problema. O problema, o entendimento são os valores. Eu assisto, não é novidade que eu falo aqui, que eu assisto os doramas coreanos, e eles não são cristãos.
Teve um episódio que eu assisti esses dias aí que eles estavam em apuro. Tinha 5 assim, o sexto falou, ó, alguém aqui sabe rezar? Eles fizeram assim, ó, os 5 falaram que não sabia rezar. Eu falo, ai meu Deus, nem rezar vocês sabem. Então a gente tá em apuro. Ai meu Deus, o pessoal lá não é cristão. Se você vê os valores, os princípios dele, Jesus não fica magoado não. Ele segue os valores cristãos sem ser cristão. E não tá bem isso? Aí o pessoal, Estela, o pessoal aí que acredita em Buda, como é que é? Quais são os valores dessa pessoa? Você viu o dia que o repórter perguntou para o Gandhi sobre Jesus? Aí ele disse assim: se o cristão fizer o que o mestre de vocês falou, o mundo vai melhorar. Não é verdade? Não tinha que ser assim? Então não se importe muito com a fé dos outros, do rico, do cientista. Se importe com a sua, que a sua pode ser inspiradora. E não fique julgando o pessoal que não é cristão, não. Que eu tô assistindo aí essas séries, eu falei pro Sandro esses dias, eu falei assim, Sandro, eles são fantásticos. Eles não tem alguns momentos que eles passam dificuldades que você fala, nossa, nessa hora eu estaria orando. Indica um aí. Um dorama bom. Nossa. Pra Marisa assistir. O Amor no Paraíso. Tá no Netflix? Na Netflix. Como é que Amor é? no Paraíso. O Amor no Paraíso ou Um Amor no Paraíso? Como é que é? Ah, se colocar Amor no Paraíso sai, mas eu não sei se é um amor ou amor, não tenho certeza. E é que assim, o dorama, gente, como é uma cultura diferente da nossa, assim como se você mandar um coreano assistir uma novela brasileira. Eu já não gosto de novela. Os primeiros capítulos de novela tem aquele beija-beija que para eles é um escândalo. E para nós, você vai assistir um dorama, e eu vou falar pela experiência de pessoas que eu indiquei, e a pessoa fala assim: ah, eu não consegui, Estela, não dou conta. Porque eles têm expressões de gritinhos, de gargalhar, de fazer coisas que nós, na nossa cultura, nós não fazemos. Então a pessoa se choca com isso. E aí ela não consegue passar ali do segundo, terceiro capítulo. O Amor no Paraíso é fantástico, é fantástico. Totalmente cristão sem ser cristão. E se a vida te der tangerinas também, eu duvido que você não chora no final. É como se fosse um processo de constelação familiar. Você chegar no final do episódio, se você não lembrou do seu pai, da sua mãe, se você não conseguiu perdoar, assiste de novo então. É muito fantástico, é gratuito para quem tem Netflix. E eles não são cristãos. Então vale muito a pena, gente. Isso daí faz conosco o movimento de parar o julgamento. Ah, não é cristão, mas quais são os valores dessa pessoa? É o que eu falei do Karnal. O Karnal fala muita coisa boa. Mas, infelizmente, eu tenho compaixão por ele de ser ateu. Porque um dia ele vai precisar dessa fé e ele não tem. Quem sabe ele resgata, não é? Pois é. Pois bem, meus amigos, essa fala de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, por muitos séculos foi mal interpretada, porque as pessoas imaginavam que somente as pessoas excessivamente pobres financeiramente é que eram virtuosas. Então, quando se falava de pobre de espírito, imaginava assim, o indivíduo tem que ser absolutamente chucro, absolutamente ignorante. E a mensagem que a gente traz aqui, que a terceira revelação que o Cristo prometeu nos oferece, é de que pobre de espírito é aquele que desenvolveu já dentro do seu coração a humildade de reconhecer que precisa aprender muito ainda. É aquele indivíduo que às vezes já tendo já suas 3 pós-graduações, os seus 5 doutorados, consegue se sentar ao lado de um mendigo e descobrir que o mendigo tem alguma coisa para ensinar para ele. Pobre de espírito é aquele que ainda não se sente completo. Já aquele que se intitula rico de espírito, vamos dizer assim, colocando entre aspas, é o indivíduo que já se acha autossuficiente, que não precisa mais de nada, ele já sabe de todas as coisas, ele já é suficientemente preenchido, ou seja, ele não tem mais nada o que aprender. Ele jamais vai sentar perto de alguém ou sentar perto de uma criança e imaginar que essa criança pode lhe ensinar algo. Vocês conhecem crianças classificadas como bem dotadas e que têm uma sensibilidade que é admirável de, por exemplo, você conhece criança que é incapaz de... Outro dia eu vi um vídeo, já faz tempo que esse vídeo aconteceu, que foi filmado, né? De um menininho chorando muito porque sem querer ele pisou numa formiguinha e matou uma formiguinha. Você lembra do menininho? Lembra? Vocês lembram desse vídeo aí? Aí quem olha assim fala, ah, que bonitinho, né? Como que ele é sensível, como que ele é
ele fica tocado, né, de ter feito algo, mesmo sem querer, ele acabou ali pisando e machucou uma formiguinha e matou a formiguinha. E ele chorou, assim, ele devia ter uns 2, 3 aninhos, um menininho bem novinho na época que foi filmado, né? Isso já deve ter uns anos já esse vídeo. E aí você pensa assim, meu Deus, o que uma criança dessa, que hoje é óbvio que é um espírito imortal, né, um espírito já milenar, uma bagagem espiritual vasta, mas agora encarnado num corpinho ali ainda em processo de crescimento, o que traz uma criança dessa? Com esse conhecimento que nós temos de imortalidade do espírito, de múltiplas existências, nós sabemos que o indivíduo hoje ocupando um corpinho pequenininho, ainda de 2, 3 aninhos de idade, pode ser um grande sábio que reencarnou. Pode ser alguém muito dotado de valores espirituais, valores morais, que essa criança, com certeza, por exemplo, para mim, me ensinou muito a ser mais sensível em cuidar dos animais, coisa que eu nunca tinha parado para pensar, nunca chorei porque eu pisei numa formiga ou num formigueiro já, como já aconteceu de eu fazer. Você se sente pequeno diante do Pois é. Aí eu olhei o menininho lá no vídeo, na hora parece engraçadinho, a gente reposta, né? A gente gosta dessas coisas. E a gente descobre que nós temos que aprender com todo mundo. Não existe nesse mundo ninguém autossuficiente, ninguém capaz de se dizer assim, sou independente das massas. Aliás, sou independente de qualquer coisa que o pessoal creia que é superior a nós. Porque eu estudei muito, eu fui muito competente, eu fui muito letrado, muito dedicado, muito estudioso, muito acordo 4 horas da manhã, paro de trabalhar 8 horas da noite, trabalho muito e tal, a pessoa atribui muitos méritos ao próprio esforço, que de fato ela tem muito mérito mesmo. Só que sem forças superiores invisíveis, ela não conseguiria fazer nada disso. Não, porque eu estudo muito. Fala, pois é, você estuda muito, você tem um cérebro bom então, né? Você conseguiu produzir esse cérebro aí, sozinho? Você consegue fazer as ligações neurológicas? Consegue fazer com que seus neurônios façam conexões assertivas para você ser alguém que consegue ler algo e aprender e apreender, ou seja, ganhar uma apreensão melhorada? Nós conseguimos controlar os batimentos do nosso coração, o fluxo sanguíneo? São muitos quilômetros que o sangue percorre nas nossas veias a cada segundo. Quilômetros. Se for somar todo o percurso que um fluxo sanguíneo faz dentro de um organismo, em veias e artérias, é algo tão surreal que não dá para acreditar. E nós temos milhares de quilômetros. Será que dá para a gente imaginar como faz um controle disso? Para atribuir somente a nós, a nossa competência e as nossas virtudes, os nossos esforços, para que isso aconteça? Eu diria, sem medo de errar, que a quantidade de benefícios que nós conseguimos colocar na nossa vida deve ser mais ou menos coisa de 1 a 2% só. Os outros 98% correm por conta do divino. Correm por conta da obra de Deus que compreende todos nós. Que nos abraça a todos. Aquele que não tem essa visão, aquele que ainda é muito materialista e muito focado apenas naquilo que vê, não consegue descobrir a ignorância do seu saber ainda tão pequeno, porque a quantidade de coisas que a gente percebe é muito pouca. Quer ver um exemplo? Alguém aí está conseguindo ouvir agora alguma rádio sem estar ligado no aparelho, sem ter um rádio perto, um aparelho de rádio? Mas saiba que a sintonia dessas rádios todas aí da sua cidade estão passando dentro da sua cabeça. Aqui em Rio Preto, por exemplo, Está respirando elas. Nós pegamos aqui, por exemplo, pega a Caboing, 100,3, Caboing. Tem a Lá de Santos, FM né? de... Não, a Caboing é de Rio Preto. Qual que você escutou? A Saudade. Saudade FM de Santos, mas a Saudade eu escuto pela internet. Eu falo onda de rádio mesmo. Onda que tá aqui, que você liga o aparelho do teu carro aí e você escuta. O sinal da Caboing tá passando aqui agora, perto de mim, mas eu não consigo perceber ele, não sinto, eu não consigo decodificar ele. Portanto, um aparelho, um radinho, aqueles radinhos de pilha, lembra? Que a gente ouvia
Eu ia no Ficava estádio, assim, ia né? no estádio de futebol ouvir rádio no Estádio do América, aqui no antigo Mário Alves Mendonça, ia com o radinho para ouvir o jogo. Eu tava assistindo o jogo ao vivo e ouvindo o que o locutor falava. Aquele radinho de pilha é mais inteligente que a gente, porque ele capta um negócio que a gente não capta. Então, se alguém se dizer assim, autossuficiente, já sou conhecedor de tudo, sei como é que tudo é. Ah, pois é, então me fala aí o que está sendo passado agora na Caboing, aí na FM Diário. O que está acontecendo na Líder FM aqui em Rio Preto? Na Nativa, na 40 Graus? Sem ligar o rádio, me conta aí. Ah, eu não percebo, não. Eu Pera aí, vamos ligar o rádio do carro. Pois é, aí se você conseguir então decodificar o que está sendo falado numa rádio sem ligar nenhum aparelho, aí eu acho que você está começando a sair do 1 a 2% de percepção que a gente tem. Você começa a entrar no 2,5%. Você começar a ouvir sinal de rádio. Aliás, se você conseguir ouvir no que as pessoas conversam nos aparelhos de celular, porque essa pessoa está ali 10 metros de você, você não consegue ouvir o que ela está falando. E ela está falando com alguém que está lá no Japão, está lá no Rio de Janeiro. E esse sinal está passando aqui no meio de nós, aqui do nosso ouvido, da nossa cabeça. Porque a pessoa está ali do teu lado. Você consegue decodificar uma conversa telefônica, não? Pois é. Onde eu quero chegar com essa história, gente? Nós não somos capazes de perceber quase nada do que está ao nosso redor. Nós não somos capazes de ver os espíritos que estão ao nosso redor. Aqui nesse momento, tem alguns aqui conosco, eu e a Estela, tem alguns aí com você, na sua casa, onde você estiver. São amigos espirituais, são entes queridos, pessoas que já retornaram ao mundo espiritual e que, vez por outra, vêm nos visitar, porque sentem saudade também de nós. Então, nós estamos cercados de pessoas que a gente não vê. Ou seja, a nossa percepção é muito pequena para a gente se auto-intitular ricos de espírito. E essa percepção de que nós não sabemos nada, já ditada aí por... Foi Sócrates, né, que disse isso? Só sei que nada sei? É. Pois é. Essa é a sabedoria pura de saber que nada sabe. Esse é o indivíduo verdadeiramente pobre de espírito, no sentido que Jesus quis nos trazer. Aquele que está apto a saber mais, porque sabe que nada sabe. Sabe que sabe pouco. Sabe que precisa aprender muito ainda. Então eu te pergunto, faça uma autoanálise consciencial, uma análise íntima. Quem somos nós nessas análises feitas aqui? Somos aqueles que nos intitulamos já sabedores de muitas coisas, portanto, já estou cheio. Já tem pouquíssimas pessoas nesse mundo que podem me ensinar algo. Talvez um grande sábio, um indivíduo muito letrado. Ou você está na categoria daqueles que sabe que precisa aprender tudo com todos. Todos são nossos professores. Tem uma frase que eu gosto, até coloquei ela no meu Facebook como título de descrição do meu perfil. Eu coloquei assim: servidor de todos e aprendiz de todos também. Eu preciso servir a todos que me seguem, me servem, ou que estão ao meu lado, e preciso aprender com eles, porque todos têm capacidade de ser professores de nós em algum aspecto. Como falei há pouco do menininho chorando por conta da formiguinha, como falei há pouco de um mendigo que parece assim, mas esse cara aí não dá conta nem de cuidar da própria vida, não cuida nem da própria higiene, não conseguiu nem administrar as próprias finanças, está morando na rua aí, o que esse cara vai me ensinar? Pois é, às vezes ele vai te ensinar muito sobre resiliência, sobre paciência, sobre resignação diante de fatos que ele não está mais conseguindo controlar. Será que se a gente ficasse na rua um dia, morando aí numa praça, sei lá, andando pela cidade aí com um saco nas costas, será que a gente aguentaria? Será que a gente teria sabedoria para suportar? Muitos de nós iríamos entrar em desespero. Então, às vezes, o morador de rua já passou essa fase aí. Ele não se desespera mais, ele tem coisa para te ensinar. Nós já fizemos trabalho voluntário aqui em Rio Preto com moradores de rua uns anos atrás, e muitos deles, por questões múltiplas, né, questões financeiras, questões familiares, questões de drogas e etc., traziam uma sabedoria, mesmo diante do caos em que estavam experimentando. Trazia uma resiliência, às vezes até uma humildade muito notável, assim.
trazia uma sensibilidade. Enfim, não existe ninguém nesse mundo que não possa ensinar algo para nós. Mesmo que seja assim, poxa, aprendi com fulano como eu não devo fazer. O que eu não devo fazer já é um aprendizado. Opa. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje aqui é um alerta. Você pode ser letrado, você pode ser formado em múltiplas graduações, mas não deixe de lado essa simplicidade de saber enxergar que às vezes as mensagens do alto vêm através de pessoas que a gente nem imagina. Outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa amiga dizendo que recebeu um sinal, vamos dizer assim, de que uma parente dela que havia falecido, desencarnado, trouxe uma comunicação, assim, mandou para ela um sinal de que ela estava bem. Essa pessoa que é minha amiga falou assim: nossa, eu estava fazendo ali uma oração e desejando muito encontrar, né, alguma mensagem, algo que me fizesse saber que a pessoa que partiu estava ali, eu estava sabendo da minha saudade dela, e eu pedi que um sinal aparecesse assim. E ela falou assim: imediatamente veio um passarinho, entrou dentro da minha casa, era um beija-flor, entrou dentro da minha casa e ficou pairando na minha frente, olhando para minha cara assim. Eu fiquei sem entender, porque a janela por onde ele entrou estava longe de onde eu estava, e ele veio, ficou na minha frente, pairou ali uns 10 segundos, me olhando no olho, e depois saiu e voltou, foi embora. Se for alguém rico de espírito, vai falar: ah, não, isso aí é só uma coisa da natureza, um acaso, né? O passarinho entrou porque ficou perdido e tal. Coincidência, isso aí não tem nada a ver, não. Já o indivíduo pobre de espírito, no bom sentido, consegue ver que Deus manda sinais, às vezes, pela natureza, por um animalzinho, por um bichinho, sabendo que está tudo integrado. Um beija-flor, eu tenho certeza que está integrado na obra de Deus, porque ele ainda, por ser um ser primitivo, um ser ainda na linha de animalidade, ele é ainda mais sujeito a receber as instruções de Deus, porque ele é ainda mais comandável, vamos dizer assim. Ele é ainda mais manipulável pela obra de Deus. Então eu falei para essa pessoa, amiga minha, eu falei: olha, eu acho que realmente você recebeu uma confirmação de que o ente querido, já no mundo espiritual, realmente está próximo, está bem, porque está mandando comunicação, está conseguindo ter essa permissão, está numa situação favorável, uma situação boa. Felizes daqueles que conseguem enxergar esses sinais. Aí eu pergunto para mim às vezes: será que eu estou sendo alguém? Será que eu estou sendo alguém que consigo perceber certos sinais? Não tem hora que você recebe uma intuição assim, que você está indo por uma rua, dá uma intuição assim: não, vira para a direita aqui, não vai reto não. Pega um caminho aqui da rua direita aqui. Se a gente percebe isso, a gente às vezes obedece essas intuições, é que nós sabemos que existem forças superiores a nós nos observando. Eu estou vendo aqui a minha amiga Marisa perguntando o que ela faz para saber se o filho dela, que recentemente, nosso amigo Rafael Matarazzi, que retornou ao mundo espiritual aí há uns meses atrás, o que ela faz para saber se ele está bem. Marisa, depois nós vamos conversar, eu vou te explicar direitinho, que não é tão simples para te explicar assim aqui no nosso estudo, mas depois nós vamos conversar pelo WhatsApp. Tem várias alternativas aí, nós vamos te falar de algumas delas aí. Graças a Deus tem várias. Tem várias alternativas, nós vamos conversar sobre. Mas você vê, a Marisa mesmo, nossa amiga que está aqui nos acompanhando, a Marisa, que é até inclusive crente de outra religião, frequenta outra religião, e está aqui, apta a ouvir algo diferente, vindo dos espíritas, né, Marisa? Vamos ver que essa turma espírita é a Marisa, que a gente tem amizade desde quando eu era criança, que eu nasci. Vamos ver o que o Sander tem para dizer aí, a Estela. É alguém que está enquadrada nessa, entre aspas, pobreza de espírito, porque sabe que pode se enriquecer. Está perguntando aqui de como saber se o filho que está no mundo espiritual, se ele está bem. Você vê alguém que está apto. Tá em movimento, né? Pois é, ele continua assim, viu, ali. Marisa? A vida continua, não para jamais, só para uma existência, né? Para aí uma jornada aqui, mas a vida é ininterrupta. Depois nós vamos conversar mais, eu vou te chamar no WhatsApp pra gente conversar, Marisa. E a doutrina espírita, ela chama a doutrina da consolação, né? Então não tem como você sair pior com as informações.
Isso, e além de ser consoladora, ela é verídica, ela é verdadeira, ela não vai te Não é consolar fantasia. só para te agradar, ela não vai inventar coisas para poder te consolar, para você falar, então tá bom, vai, agora eu estou convencido. Não, ela é coerente. Por isso que é a chamada doutrina de fé raciocinada. E esse raciocínio faz com que a gente consiga elaborar todo esse contexto aqui, depois de uma leitura como a gente fez. Estamos diante de um mar de aprendizados a serem adquiridos, e feliz daquele que se reconhece ainda pouco conhecedor das coisas. Eu mesmo não vejo a hora de conhecer coisas superiores, de ter novas notícias, de novas informações, de atualizações que na época de Moisés era apenas os 10 mandamentos ali que regiam. Depois veio Cristo, trouxe para nós a lei de amor, depois vem agora a doutrina espírita trazer a explicação adequada do que Jesus trouxe de nós, para nós de ensinamento, e obviamente que virão outras diretrizes, conforme a gente for avançando, a gente for melhorando. Eu não tenho dúvida nenhuma que talvez daqui a um pouquinho, 500, 1000 anos, sei lá, 2000 anos, virão novas informações. Quando a gente já estiver fazendo o que nós fomos ensinados a fazer, virão novas diretrizes. E isso só vai funcionar para aquele que se considerar, então, verdadeiramente pobre de espírito, apto a adquirir novos conhecimentos, conhecedor de si mesmo e sabedor de que não sabe nada. Eu te pergunto, você que está nos assistindo aqui agora, você acha que você já está completo? Você acha que o que você já sabe já é o suficiente para você ter uma vida próxima a uma obra infinita que você talvez não sabe nem o que que é, ou nem acredita que exista, como a Estela citou aqui o carnal, né? Ou você acha que você vai viver uma vida feliz apenas assim, é só essa vida aqui e acabou. Quando você morrer, acabou, vira pó, desaparece. Tudo que você aproveitou, conheceu, viveu aqui vai se diluir no espaço, como se fosse uma poeira jogada ao vento. Será que é isso que vai acontecer? Eu te digo que na obra divina nada se perde. Então, dentro desse mar de coisas nós temos que ainda mergulhar, dentro desse apenas um pouco, eu falei, ainda fui otimista, acho que 1 a 2% que a gente sabe mesmo. Dentro desses outros 98% que faltam para a gente conhecer e mergulhar e saber, eu te convido a vir com a gente aqui toda semana. E se não tiver a gente aqui um dia, terão outros, como tem vários outros nossos irmãos. Inclusive, posso até acrescentar aqui padres, pastores, pessoas de outras crenças, grandes pensadores, até ateus, como a gente citou aqui o Karnal, se dizem ateus, mas eu acredito que ele fala isso aí para disfarçar, viu? O cara, quando estuda muito, inteligente assim, ele sabe que tem coisas que ele não sabe explicar e que só podem vir do alto, só podem vir de Deus. Então, meus irmãos, que a gente tenha essa força, esse desejo de continuar se alimentando. Porque, por enquanto, a ciência diz que a gente usa só 10% da nossa cabeça, né? Usa menos, hein? Então, assim, 10%, se você for analisar, já é um número maravilhoso. E olha que a humanidade está bem avançada em vários aspectos, hein? Você imaginou quando a gente começar a usar 30% da nossa inteligência? 40%? Vai ser assim. Nós vamos viver um paraíso aqui mesmo. Eu te convido a vir com a gente nessa empreitada longa, que sabe quando vai acabar? Nunca vai acabar. Nós nunca vamos parar de aprender. E sempre vai ter algo que a gente não sabe. Vocês acham que Jesus já aprendeu tudo ou não? Uhum. Vocês acreditam que Jesus já sabe tudo? Que pode ser sabido? A resposta é não. Jesus também está em processo de aprendizado. Por mais que ele seja para nós o nosso guia e modelo de conduta, o governador espiritual da terra, Jesus também está em processo de aprendizado para ser ainda maior do que ele já é. Você reconhece que quando você era criança, você era muito menor do que você é hoje? Você reconhece que 1000 anos atrás, quando você viveu aqui nesse mundo, que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha antibiótico, não tinha analgésico, não tinha morfina, não tinha alimentos como tem no supermercado, você admite que você era, e eu também éramos muito pobres de conhecimento, e hoje nós somos muito mais avançados? Você imagina o que vem aí pela frente? Você imagina o que vem num mundo onde já está tendo cura para tetraplégicos? Estão inserindo uma proteína na coluna da pessoa e a pessoa está voltando a andar. Aqueles que faziam anos que estavam presos a uma cadeira de roda, isso já é realidade
já tem tetraplégico andando, já readquirindo movimentos e força e fazendo até musculação. Então, meus irmãos, tem muita coisa boa por vir, mas que nós tenhamos essa capacidade de sermos esponjas e absorver tudo que vem, porque nós não sabemos nada. Nada, 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 nada. Porque a gente sabe, o muito que a gente sabe é muito pouco, perto do que tem por vir aí para a gente aprender. Então vem com a gente. Vamos nessa jornada, né, infinita, em busca do conhecimento libertador que a doutrina espírita nos oferece, sem aqui querer parecer bairrista, sem aqui querer dizer que só a doutrina espírita faz isso, não é verdade. As outras religiões também promovem aberturas mentais para que a gente adquira essa humildade e busque o conhecimento. Somente com conhecimento nós poderemos adquirir valores morais e ajudar a humanidade a evoluir. Somente quando a gente descobrir e sermos mais inteligentes, mais aptos, mais perspicazes no aprendizado e receptivos para poder receber esses conhecimentos, nós vamos poder ter mais eficácia e ajudar as pessoas. Se eu não souber o que fazer, eu não consigo ajudar ninguém, nem a mim mesmo. Agora, se eu aprender cada dia algo novo, eu vou estar sempre enriquecido de valores, de conhecimentos, vou poder ser mais útil para as pessoas e para mim. Como aqui, por exemplo, quer ver um conhecimento simples para fechar aqui nossa reflexão? Eu tenho falado aqui toda semana da água com sal, né? Aqui, ó. Água com sal, gente. Sal marinho, ó. Tá aqui, ó. Uma pitadinha aqui nesse copo, ó. Você pode tomar um copo por dia, se você não gosta muito. Eu tomo quase 1 litro por dia. Só tem feito bem para minha saúde de vários aspectos. Mas não pode ser água com sal. Não é sal comum. Não é sal refinado, hein, gente? Volto a reiterar que é sal marinho. Ou sal mossoró, ou sal parrilha, ou flor de sal. Uma pitadinha, você vai repor eletrólitos. Conhecimento simples que a ciência agora está divulgando amplamente. Pode pesquisar isso que eu estou falando. É pesquisa que vocês vão ver muitos cientistas Isso, falarem. pesquisa, você não vai ouvir o Oceander falando aqui. Não vai aumentar a pressão. Não, o Oceander tem problema de pressão. Fuge de sal. Pesquisa. Pesquisa que você vai ver. Benefícios do sal marinho. Só sal. Pessoa com pressão alta pode tomar? Só sal refinado que dá aumento de pressão arterial. Mas, enfim, conhecimento simples, que pode às vezes salvar você de uma úlcera estomacal, pode salvar você que reiteradamente tem ficado gripado, fica com a garganta inflamada, fica com pedra nos rins, infecção de urina. Sal, gente, água com sal. Você vai gastar R$4 por mês para fazer essa dieta aqui. De sal, do melhor sal que tem, que é o flor de sal, mais caro, inclusive. Enfim, são esses conhecimentos que podem nos livrar de problemas desnecessários. Então, um beijo grande para vocês. Obrigado pelo estudo de hoje, né? E até semana que vem. Semana que vem, não. Vamos para nossa oração agora. Isso. Eu só finalizei aqui a reflexão. Eu tô saindo. Pessoal, lembra que quem quiser falar conosco, vai nas redes sociais aí. O meu é Estela Onishi no Instagram, o Oceander Vesque, que a gente responde qualquer dúvida. Eu acho que a Marisa tem o teu WhatsApp, né? Tem, Marisa, vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Um beijo, gente. E semana que vem, então, vai ser quem se elevar será rebaixado. O indivíduo que se eleva muito, sabe? Muito cheio de si, né? Ah, eu sou o melhor, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Tudo que eu ponho a mão vira ouro, eu sou maravilhoso e tal. Vamos falar sobre isso semana que vem, ó. Na continuidade do nosso estudo. Será que às vezes a gente não é assim, não? Certo? Uma certa prepotência, uma certa arrogância, uma riqueza demais de espírito, né? Eu sou muito rico. Vamos então caminhar aqui para o nosso encerramento. Entrando no nosso momento da oração. Você já deve ter colocado aí já o seu copo com água para ser fluidificada, né? Eu te convido para vir comigo nessa finalização. Para que eu estou vendo minha camisa tá aqui, ó, Pacific Ocean. Oceano Pacífico. Eu tenho que ser o Oceander Pacífico agora. O Oceano Pacífico já existe, né? Eu tenho que ser pacífico também. Estou aprendendo, gente. Um dia eu chego lá ainda. Vamos para nossa oração? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, te agradecemos por mais uma manhã abençoada, à luz do teu evangelho, trazido aqui em tradução de uma forma singela e simples, mais fácil de ser compreendida, do nosso evangelho segundo o Espiritismo, essa obra chamada Doutrina Espírita, que vem a ser apenas a continuidade, mestre, dos teus ensinamentos.
Que honra para nós e que benefício incrível e notável nós recebemos e nós sentimos. Estamos aqui absorvendo esse conhecimento. Tem trazido para nós uma abertura de desenvolvimento de humildade, nos colocando aí, não como se indivíduos inferiores para que nós nos sintamos aí inválidos, nada disso, mas para que nós tenhamos real conhecimento da nossa condição atual ainda, de singelos aprendizes de tudo. O muito que sabemos ainda é muito pouco, mestre. Nós queremos continuar aprendendo contigo, a desenvolver em nós mais resignação, mais paciência, mais bondade, mais espírito de trabalho em grupo, mais compaixão do próximo. Queremos aprender contigo, mestre, que nos ensinou a perdoar, não uma vez, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar infinitamente. Queremos continuar sendo servidores dos nossos irmãos, assim como o Senhor é servidor de nós todos, mestre, até hoje, trabalhando incansavelmente 24 horas por dia, para o bem de não uma pequena parcela da população, mas de toda uma população, de um mundo inteiro como é o nosso, de encarnados e desencarnados, de irmãos nossos que habitam já a vida maior no mundo espiritual, e aqueles que estão aqui compartilhando conosco uma jornada terrena de aprendizados. Senhor Jesus, somos muito gratos por toda a providência que o Senhor permite que nós experimentemos. Obrigado, mestre, pela nossa família, pelo nosso corpo físico, pela nossa capacidade de discernir, de enxergar, de falar, de ouvir. Obrigado, mestre Jesus, pela cama que nos abriga, que nos dá uma boa noite de sono, pelo chuveiro quente. Nós podemos limpar e dar sanidade ao nosso corpo. Obrigado pela oportunidade de podermos mastigar um alimento e digeri-lo. Parecem coisas simples, assim, que não tinha necessidade da gente falar, mas eu tenho certeza, mestre, que muitas vezes nós passamos, às vezes semanas e até meses, sem pensar nos valores das pequenas coisas, que sem elas, se alguma dessas coisas nos faltar, vai fazer uma falta muito grande. Às vezes uma unha, um cantinho de unha que dói, já incomoda a gente o dia inteiro, mestre. Somos tão frágeis ainda, tão limitados, que nós utilizemos essas fragilidades para nos aperfeiçoarmos dia a dia, para aprendermos um pouco mais. E te peço, mestre, aqui em favor dos nossos irmãos aqui presentes nessa corrente do bem, aqueles que assistem agora aqui ao vivo, aqueles que estão vendo em outro momento, que cada um possa ser atendido nas suas necessidades e possa compreender que às vezes não somos atendidos porque justamente aquilo que estamos passando é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa abertura de percepção, para que a gente acerte certas contas que têm ficado para trás ao longo dos milênios. Possamos dedicar também, mestre, o nosso carinho aos nossos entes queridos, aquelas pessoas que precederam nós no retorno à vida maior, que recebam nesse momento os nossos eflúvios, as nossas energias de carinho, de gratidão, de bênção, que possam se sentir abraçados, possam se sentir queridos, lembrados, amados. Senhor Jesus, quero te pedir aqui em favor do nosso povo brasileiro, em especial dos líderes políticos, que possam coordenar o nosso Brasil para uma evolução de todas as formas, uma evolução moral da nossa população, que possamos viver nos agregando e não nos diluindo, não nos separando. Que seja da tua vontade, mestre, como eu sei que é. Que as energias do alto possam pairar sobre aqueles que estão em conflito, aqueles que não entenderam ainda o sentido de trabalharmos em conjunto com os nossos irmãos, de respeitarmos a todos. Que possam ser dissipados todo tipo de ódio, de preconceito, de separatismos que tem sido divulgado de uma forma sistemática e a gente não pode deixar isso se normalizar. Não podemos nos separar por raças, por credos, por opiniões, por localidade de onde vivemos. Isso não pode ser motivo para nós nos distanciarmos uns dos outros.
Senhor Jesus, obrigado pelo envio dos teus benfeitores, dos nossos amigos espirituais que nos intuem, e te pedimos humildemente que possa nos atender a um pedido relativamente simples. Permita-nos, Mestre, que semana que vem possamos estar aqui novamente. Todos nós, com saúde, com vitalidade, com energia, com alegria, com gratidão, com desejo de aprender um pouco mais. Esteja conosco, Mestre, na próxima semana também. Te abraçamos nesse momento, Mestre, e te dizemos: queremos continuar caminhando contigo hoje e sempre. Que assim seja.